Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E o tema da nossa aula de hoje está bem interessante. Olha só o nosso tema: confirmar ou não antecipações. Estratégias de leitura, tá? A gente vai verificar essas estratégias aqui numa leitura hoje bem legal. Eu estou com minha mesa cheia de livros aqui. Você já pode imaginar, não é? O que vamos fazer aqui? Vamos fazer leitura. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho aqui deste lado Karen, que é a nossa intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Karen vai levar essa aula a mais pessoas. E no chat, para verificar a participação de vocês, que eu tenho certeza que está bombando hoje, eu tenho a professora Mauricéia. Bom dia, professora. Olá, professora Esther. Como está hoje sua aula? Hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muito mais, né? Ultimamente a gente tem aprendido coisas interessantíssimas nessa aula. Então, aqui no chat a gente vai ficar aguardando a participação de vocês, viu, gente? Participem, que a professora Esther vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente está aqui aguardando. Olha só, organizou aí já o material? Organiza todo o material. Presta bem atenção nesta aula, separa caderno, lápis, anota tudo que você julgar necessário. Mas nesse primeiro momento, fica atenta às imagens que eu vou colocar, tá? Olha só, já começo com a menina aí, ó, lendo um livro e mandando você se organizar. Separou o material, se organiza porque tem leitura. Ler é muito bom, não é verdade? Todo mundo gosta de ler. Eu gosto, você gosta, a professora Mauricéia gosta, Karen gosta, todo mundo gosta de ler. E cada leitura que a gente faz é uma viagem, a gente conhece diversas coisas, diversas culturas através da leitura. Vê que coisa interessante. Eu estou aqui com minha mesa cheia de livro e se eu pegar qualquer um desses livros aqui e observar a capa dele, olha, eu já começo a imaginar coisas só a partir da capa. Só da ilustração, do título, eu já começo a surgir perguntas na minha cabeça sobre o que esse livro vai tratar. Eu já começo a imaginar. Olha só, esse aqui mesmo eu fico observando que tem uma pessoa com um barco na cabeça, com um navio na cabeça, tá? Aí eu olho assim, tem alguns animais. Aí eu leio o título, A Arca de Noé. Aí eu lembro de uma história, não é? Onde existe uma arca, não é? Que a gente encontra essa história na Bíblia, e que tinha um homem chamado Noé, que fez esse barcão enorme e colocou dentro vários animais, não foi? Depois eu pego esse outro livrinho aqui, aí olho a ilustração dele, leio o título Gato de Botas e já vejo aqui que tem um gato realmente, está de botas e me parece que esse gato apronta muitas coisas. E assim por diante, eu vou observando as ilustrações e vou imaginando, vou pensando do que se trata. Nesse aqui, olha, tem uma idosa e tem um menino junto da cadeira, não é? Deve ser sobre uma amizade de um idoso com uma criança ou da vovó com o netinho, não é? Então, cada vez que eu pego uma história, eu viajo na minha imaginação. E é isso que a gente vai fazer. Você gosta de ler? Eu falei aqui que todo mundo gosta de ler. Eu acredito que você também gosta de ler, de fazer essa viagem, de imaginar coisas através da leitura. A gente utiliza, não é, a leitura no nosso cotidiano. E aí, como é que você utiliza essa leitura no seu cotidiano? Se a gente observar, vivemos cercados de leitura.
numa receita de bolo, quando eu pego uma embalagem de algum produto que tem uma receita atrás, não é, dessa embalagem, a quantidade de ingredientes de uma receita, a bula de um remédio, dentre outras coisas, os jornais, as revistas, tudo tem leitura. O nome da rua que eu moro, não é? O ônibus que eu pego, então tudo tem leitura. Vivemos cercados de leitura e precisamos, não é, lidar com essas leituras no nosso dia a dia para viver bem, não é? Para viajar, para imaginar, para conhecer culturas, lugares e pessoas, tá? Então a leitura serve para tudo. Vamos verificar então alguns detalhes na leitura. Vamos fazer essa leitura com atenção, observando as imagens. Afinal de contas, o tema da nossa aula é confirmar ou não antecipações, tá? Eu vou observar e vou verificar se aquilo que eu estou imaginando eu consigo confirmar ou não. Então, utilizando as estratégias de leitura, né? Quando a gente começa a ler, a gente vai melhorando cada dia e vai criando estratégias, tá? A gente vai lendo e vai observando os detalhes da leitura e criando estratégias para a gente fazer cada vez mais uma leitura mais fluente, tá? Uma leitura proveitosa é quando a gente lê e consegue ler também os detalhes, como as ilustrações, as entrelinhas, não é? Tudo que tem na leitura. Então, não é só ler por ler. Você lê e não conseguir compreender o que você lê. Você tem que ler e ter compreensão do que você está lendo. Então, vamos observar agora. Vamos começar com esse livrinho aí. Você já viu esse livrinho? Conhece esse livrinho? Já leu este livro? Já teve a oportunidade de conhecer esse livrinho? Bem legal, é o Grúfalo, tá? A autora desse livro, quando a gente pega o livro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o título dessa leitura que eu vou fazer. Então, o título é o quê? O Grúfalo. Quem é o autor? Quem é a autora? Quem fez a ilustração? As ilustrações, não é? Tudo isso a gente precisa pensar. Então, quem é a autora desse livro? Observa na capa, Julia Donaldson. E depois, quem ilustrou, né? Axel. Então, a gente tem que observar tudo isso. Em todos os livros que a gente pegar, a gente tem que observar sempre o título do livro, a autora do livro, a editora, se foi primeira edição, se é segunda, quantas vezes esse livro já foi lançado, tá? Foi editado, né? Então, a gente precisa observar tudo isso detalhadamente. E as ilustrações é que a gente precisa mesmo observar, porque elas são muito interessantes e elas encaminham a gente para uma leitura mais fluente, tá? Mais gostosa. A gente começa a fazer a leitura e observar aquelas ilustrações, a gente viaja, a gente vai para longe. É isso que a gente vai fazer nesse livrinho. Olha só, observando a capa, dá para imaginar que animal é esse? O grúfalo. Você conhece algum animal com esse nome? Professora Mauricéia, conhece algum animal com esse nome, grúfalo? Olha, professora, quando você mostrou a capa e falou, antes de você mostrar a capa, a antecipação, né? Você falou o nome e eu imaginei búfalo, porque eu acho que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Só que quando a gente chega, a gente antecipou, mas na hora que a gente vai constatar, vê que não é búfalo, é grúfalo. E aí eu nunca ouvi falar deste animal. Interessante, não é, professora Mauricéia? A professora Mauricéia já fez aí, ó, já entrou no assunto da aula. Isso mesmo, a gente antecipou, aí depois a gente voltou e verificou que não confirmava, né? Porque não é búfalo, é grúfalo. E a gente nem conhece esse animal. Aí qual é a primeira imaginação que surge na minha cabeça? Deve ser um monstro, não é? Um grúfalo. Então, o que será que acontece com esse ratinho aí da capa? Será que esse monstro vai comer esse ratinho?
Na história aparecem vários animais, crianças. Inclusive, eu estou observando aí que tem uma raposa fugindo do ratinho. E o ratinho olhando para ela. Será que a raposa está fugindo do ratinho? Olha, pelo que eu sei, raposa gosta de comer ratinhos. E né, aí nessa ilustração está me dizendo que ela está fugindo. Agora eu tenho uma coruja assustada também. Olha, mas o prato principal da coruja é ratos. Ela gosta de ratos, ela caça ratos, ela tem hábito noturno e gosta de comer ratos. Nesse caso aí, ela está com medo. Será que essa coruja realmente está com medo do ratinho? Vai pensando aí. E agora, essa cobra aí conversando com o ratinho? Será que o ratinho está com medo da cobra ou a cobra está com medo do ratinho? E aí? O que é que vocês acham? Agora eu vou contar um pouquinho da história para a gente verificar se essas antecipações que a gente fez serão confirmadas ou não. Olha só. Certo dia, um ratinho foi passear na floresta e quando ele estava passeando, ele se encontrou com uma raposa. E sabe o que foi que a raposa falou para ele? Ratinho, vamos almoçar comigo? Aí o ratinho olhou para ela, já sabia que ela estava com a intenção de papar o ratinho fez: não, coruja, infelizmente eu não vou poder almoçar com você, porque eu tenho um encontro marcado com o grúfalo. Aí ela, grúfalo? Aí ele disse, sim, grúfalo é um animal terrível, que tem garras incríveis, tem dentes pontudos e tem uma verruga no nariz. E sabe de uma coisa, raposa? O prato preferido dele é raposa frita. Aí a raposa fugiu, morrendo de medo. Ela ia ser comida pelo grúfalo. Daqui a pouco apareceu a coruja, olha, toda importante. Chegou assim para o ratinho e disse, ratinho, bom dia, vamos lanchar. Aí o ratinho lanchar, sabendo da intenção dela, o ratinho disse, não posso lanchar com você porque já marquei aqui com o grúfalo. Aí a coruja, grúfalo? Sim, grúfalo tem dentes incríveis, garras pontudas e uma verruga no nariz. Aí ela, e sabe de uma? O lanche preferido dele é sorvete de coruja. Aí ela, sorvete de coruja, ratinho? Eu vou me embora. Foi embora. Daqui a pouco aparece a cobra. Aí a cobra, ratinho, vamos tomar um chá comigo na minha toca? Aí o ratinho, hã? Sabendo da intenção da cobra, o ratinho disse, infelizmente não posso, gostaria muito. Inclusive, queria até convidá-la para ficar aqui esperando o grúfalo. Aí ela, grúfalo? Sim, grúfalo, ele tem garras incríveis, dentes pontudos e uma verruga no nariz. Aí ela, hã? E sabe de uma? O lanche preferido dele é cobra assada. Aí ela, vou embora, ratinho. Aí fugiu. Mas toda hora o ratinho, todo animal que aparecia, ele falava isso, que tinha garras incríveis, dentes pontudos e uma verruga no nariz. E assustou todos os animais. Então, os animais não estavam correndo com medo do ratinho, sim, do grúfalo que está aí. Só que, de repente, o grúfalo aparece. O ratinho achava que nem existia grúfalo. E o grúfalo apareceu, o ratinho se tremendo de medo. Aí o grúfalo disse, meu prato preferido é ratinho. Mas o que será que vai acontecer? Será que o ratinho vai ser papado pelo grúfalo? E aí? Pensa aí comigo, será
que o Grúfalo vai conseguir comer o ratinho, ou o ratinho vai aprontar alguma coisa com esse Grúfalo. Eu vou perguntar à professora Mauricéia o que é que ela acha, quais são as antecipações dela para esse final da leitura. E aí, professora Mauricéia? Olha, professora Esther, eu não sei o que vai ser desse ratinho. Agora, o Iago, que está aqui comigo no chat, disse que já viu um bocado de Grúfalo. Será, professora Esther? Tá vendo? A gente achando que não tinha um Grúfalo igual o ratinho e o Iago já viu. Que já bom, conhece, Iago. Né? Diga aí onde foi que você já viu esse Grúfalo. Então, crianças, para a gente terminar e vocês descobrirem mais coisas sobre esse Grúfalo e sobre o que vai acontecer com esse ratinho, olha o que é que eu deixo aí para vocês. Uma atividade complementar. Que tal continuar essa leitura e desvendar esse mistério? Afinal de contas, estamos tratando de estratégias de leitura. A gente vai confirmar ou não antecipações. Eu já vou dizendo para vocês que esse ratinho é muito esperto. Eu até acredito que ele vai conseguir fugir desse Grúfalo. Crianças, nós ficamos por aqui e desejamos a vocês um excelente dia com esta atividade complementar. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.